A gente fala agora sobre o papel da infraestrutura na retomada da economia diante da crise imposta pela pandemia. Sobre o assunto, focando principalmente aqui no estado de São Paulo, atende gentilmente a Jovem Pan o secretário de Logística e Transportes do estado de São Paulo, João Otávio Machado Neto. Secretário, muito bom dia, muito obrigada aqui pela participação. Bom dia, prazer falar com você e com os nossos ouvintes, agora telespectadores da Jovem Pan, ao vivo aí. Secretário, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa com a participação do nosso repórter Marcelo Matos, que tem uma pergunta aqui para abrir o nosso papo. Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia a você e também a todos os internautas e ouvintes da Jovem Pan. Bom dia também ao secretário João Otaviano. Prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez na Jovem Pan. Secretário, nós tivemos uma redução brusca na movimentação de veículos e observamos já uma retomada. Eu gostaria que o senhor falasse justamente dessa retomada. Já estamos em que nível hoje de movimentação nas estradas no estado de São Paulo? Marcelo, já retomou. Nós tivemos uma queda realmente entre março e abril. Ela caiu de forma bastante substantiva nessa época. A partir de maio, ela já começou a apresentar um crescimento de 6% sobre a média do ano anterior. Maio, junho, julho. E agora, em agosto, fechamos com mais de 7,5% de veículos a mais nas rodovias, o que demonstra aí que há uma nítida retomada da atividade econômica em São Paulo, né? E as rodovias são um reflexo disso. Mais carga circulando, mais atividade econômica retomando o seu papel aqui em São Paulo. Secretário, agora eu gostaria também de fazer a pergunta. O estado de São Paulo tem vários corredores logísticos que transportam, boa parte do PIB nacional, e durante a pandemia nós assistimos o trabalho desses profissionais que não pararam de transportar, de usar as rodovias do estado. Gostaria de saber como está a questão de obras nas rodovias, melhorias e também investimentos para os próximos meses. Também quero te perguntar se houve alguma pausa nos últimos meses, foi um setor que foi afetado? Olha, não. Desde o começo, desde a primeira quarentena decretada aí pelo governador João Dória, várias atividades se mantiveram. O estado teve mais ou menos 75% de atividade econômica funcionando. Isso representa uma atividade importante, principalmente na construção civil, que não parou. Então, o que nós temos aí? A retomada da atividade econômica, ela passa pela infraestrutura. O governador João Dória determinou que nós não parássemos nenhuma obra. Então, nesse período, nós tivemos aí a manutenção de 132 obras entre o DR e entre a Artesp, as rodovias concedidas. Isso implica no valor superior a 5 bilhões de reais de investimentos que estão rodando. Esses investimentos já estão em andamento. Além disso, o DR tem mais licitações em andamento com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da ordem de 1 bilhão de reais, licitações que estão na rua. Vamos colocar mais algumas licitações ainda, buscando essa estruturação do setor de rodovias administrado pelo DR. As concessionárias, por sua vez, junto à Artesp, têm um pacote de obras de investimento que estão aí já em andamento, como eu disse, e outras já em fase de liberação. Portanto, toda essa retomada da atividade econômica que passa pela infraestrutura tem aqui em São Paulo um forte investimento nessa área de rodovias. Estamos mantendo uma agenda bastante intensa nessas obras. Marcelo Matos tem mais uma pergunta. Secretário João Otaviano, antes da pandemia, nós tivemos aí até uma audiência pública para a retomada das obras do trecho norte do Rodoanel. Evidentemente, isso foi paralisado. Em que pé estamos hoje para que haja a possibilidade da escolha de uma empresa que vá concluir o trecho norte do Rodoanel, bem como da obra do Rodoanel que passa pela região metropolitana de São Paulo? Olha, Marcelo, muito boa essa sua questão. De fato, fizemos no dia 8 de março uma audiência pública para a retomada da obra do Rodoanel. Serão 6 lotes, 6 empresas para concorrer, na verdade, várias empresas para concorrer a esses 6 lotes. Tudo pronto, nós realmente tivemos que paralisar, porque durante esse processo poderia haver uma dificuldade aí das empresas se mobilizarem para uma licitação dessa magnitude. O governador João Dória já autorizou, nós estamos agora aguardando aí um bom momento nas próximas semanas, ao longo aí de setembro,
para que a gente venha a publicar esse edital. Bom momento significa o quê? As empresas já reorganizadas, prontas para cumprirem aí os protocolos de segurança e fazerem essa retomada dessas obras. Portanto, o Rodoanel deve agora, ao longo de setembro, receber aí autorização para publicação do edital e de maneira que a gente tenha aí condições de retomar a obra importante. Como você falou, é uma obra fundamental dentro dessa logística. Ela vai ligar aí o trecho que falta do Rodoanel, no trecho norte, ali de Pirituba até Arujá, vai ligar em Anguera Bandeirantes até a Via Dutra e a Ayrton Senna, de maneira que você tem um fluxo de cargas que sai das marginais, principalmente da Marginal Tietê, e ela vai ter uma conexão via Rodoanel Leste, Rodoanel Sul, com as rodovias Anchieta e Imigrantes para o atendimento do Porto de Santos, que é o principal e o prioritário corredor logístico para atendimento no Estado. Então, obra da maior magnitude, da maior importância, ao longo de setembro nós teremos a publicação desse edital. Bom, nós acabamos de falar da situação do Rodoanel e sabemos que grande parte do transporte da produção brasileira é feito pelas rodovias. Gostaria de aproveitar aqui o espaço para saber da situação de outros meios de transporte, como aeroportos regionais, hidrovia, ferrovia. O que está sendo feito pelo governo do estado para conectar esse corredor logístico, otimizar o escoamento da produção e trazer assim mais desenvolvimento? Excelente a sua colocação, porque hoje nós temos uma matriz de logística nova no estado de São Paulo. Vocês acompanharam aí os investimentos em ferrovia. Houve o ano passado aí a licitação do trecho da Ferronorte que chega em São Paulo, entra lá pela região de São José do Rio Preto, vem até Americana aqui, um grande hub ferroviário. Do outro lado, um ramal que vai ali de Pederneiras até Panorama, paralelo ao Rio Tietê, a nossa hidrovia do Tietê. Então isso requer aí uma série de investimentos para a conexão desses modais. A ferrovia não vai atrás da carga, a carga que vai atrás da ferrovia. Portanto, quem faz isso é a rede rodoviária, que tem as rodovias vicinais, as rodovias estaduais administradas pelo DR e a grande malha rodoviária do estado administrada pelas concessionárias. Então aí há uma conexão entre esses modais, principalmente agora, com uma forte retomada e um investimento muito importante na hidrovia do Rio Tietê. A hidrovia do Tietê, que se conecta com o Paraná, são 2.400 quilômetros, dos quais 800 quilômetros em São Paulo. Temos o principal porto na cidade de Pederneiras e depois ela chega até o Rio Paraná. Nesse momento, nós estamos com obras na Eclusa de Bitinga, um derrocamento bastante grande. Iniciaremos agora, até o final do ano, uma obra de derrocamento na região de Nova Vanhandava para melhorar a travessia no canal do Rio Tietê. Isso implica na conexão através de terminais intermodais que vão trazer aí um grande investimento. Estamos estudando aí um desses terminais na região de Araçatuba para que você possa ter a melhora a oferta de embarque de cargas na hidrovia e depois ir até Pederneiras. Por fim, você colocou aí a questão dos aeroportos regionais. São 22 aeroportos regionais administrados pelo Estado, administrados pelo DAESP. Há um processo de privatização, conforme determinação do governador João Dória, e nós estamos com esse processo andando. Teremos agora, aí, ao longo do segundo semestre, a possibilidade de colocar esse edital desse leilão no mercado. Claro que isso tudo vai depender aí das próprias condições de mercado. O setor aéreo enfrenta uma grande dificuldade, um setor fortemente abalado aí pela pandemia, e isso pode mexer aí com a atratividade desses aeroportos. Então nós estamos estudando o momento exato de colocar isso. Além disso, há uma previsão de um grande leilão por parte do governo federal, também do mesmo número, 22 aeroportos, só que são aeroportos estaduais que estão ao longo de todo o Brasil. Então, há um estudo para se compor aí essas datas e que a gente possa colocar ao mercado a administração desses 22 aeroportos regionais. Portanto, é uma atividade importante, todas elas estão se conectando de maneira que a gente garanta essa estrutura de corredores logísticos multimodais no estado de São Paulo. Por fim, só um detalhe. O Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil e da América Latina, recebe mais de 90% dos seus containers via rodovia, via uma pista da Via Anchieta.
O governador João Dória já autorizou e nós vamos começar um projeto agora, na verdade já a execução, de uma adaptação da pista de subida da Via Anchieta para nas madrugadas do domingo até a quinta-feira funcionar como um segundo corredor para que você aumente a capacidade de containers para o porto. De maneira, São Paulo é bem objetiva, São Paulo está se ligando aos projetos nacionais, ferrovia e porto são de competência federal, mas toda a malha ferroviária que passa por São Paulo se integra tanto com a hidrovia do Tietê, tanto com o nosso sistema de cargas rodoviárias. Portanto, há um bom trabalho para aumentar a capacidade de carga no estado de São Paulo. Muito bom, secretário. Inclusive, toda vez que eu vejo o rio Tietê, eu sempre me questiono, né? Esse rio tão grande que poderia ser tão bem usado, né? Tanto para transportes. Meu sonho seria ver o Tietê limpo, inclusive. Marcelo Matos, tem mais uma perguntinha para o senhor. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse também das concessões das rodovias estaduais, né? Nós sabemos que a rodovia Presidente Dutra, que é uma concessão federal, ela deve haver uma relicitação do trecho aí que liga São Paulo até o Rio de Janeiro. E em São Paulo, as concessionárias já estão concluindo também o seu contrato. Como será feita essa renovação com as atuais empresas e também novos chamamentos aí para o estado de São Paulo? Olha, Marcelo, nós estamos trabalhando com as empresas hoje que administram o sistema rodoviário concedido, mais de 9 mil quilômetros. E tem uma boa notícia aí, né? Esse sistema todo administrado aí pelas concessionárias, somado ao BR, mas principalmente esses 9 mil quilômetros, eles figuram entre as 20 melhores rodovias do Brasil. As 20 melhores rodovias do Brasil estão aqui em São Paulo, administradas por esse modelo gerado pela Artesp. Recentemente, a Fundação SEAD fez uma pesquisa de satisfação da população de São Paulo sobre serviços públicos. O principal serviço aprovado pela população, com 60%, é o serviço de gestão das rodovias de São Paulo. Portanto, é um modelo que vai muito bem. Então, nós estamos discutindo com as concessionárias uma questão muito relevante, que são passivos regulatórios que estão em aberto. Uma vez resolvida essa questão dos passivos, nós vamos ter o reequilíbrio desses contratos. Esse reequilíbrio desses contratos determinará aí o formato deles, prazos, enfim. Nós estamos terminando essas negociações. Em breve o governador João Dória deve anunciar o resultado dessas negociações para que a gente ajuste a nossa vida contratual com as concessionárias que estão aí. E até o final do ano deverá ser colocado no mercado o edital de licitação do lote do litoral, aquele que desce pela Mogi Bertioga, chega até ali a região da Riviera de São Lourenço, uma duplicação de lá até a conexão com o Guarujá, na Cônico Domênico Rangoni, depois para o lado da Praia Grande, indo até Peruíbe e subindo de Peruíbe até Miracatu, fazendo uma conexão com a BR-116, que faz a ligação com o sul do país. Portanto, é um projeto bastante importante. E estão em estudos outros projetos, Marcelo, dentro da malha do Estado, mais para a região interiorana aí do Estado, região oeste do Estado, fazendo uma conexão leste-oeste, como eu disse, para recepcionar o investimento das ferrovias e criar linhas de abastecimento às plataformas logísticas ferroviárias e também da hidrovia. Portanto, devemos ter aí para o ano que vem mais lotes de rodovias a serem concedidas com esse conceito de fazer uma atratividade de carga para essas plataformas logísticas que surgirão em função dos investimentos ferroviários e na hidrovia aqui em São Paulo. Secretário, você mesmo acabou de falar sobre a pesquisa feita pela SEAD, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, que revelou que a satisfação dos usuários com as rodovias paulistas subiu de 48% para 60%. Gostaria de aprofundar um pouquinho melhor com o senhor o que foi avaliado nessa pesquisa, como que ela foi feita? Olha, é uma pesquisa em que você vai capturando a impressão do cidadão de São Paulo sobre diversos serviços. No nosso caso, o que foi bem avaliado? Toda essa mudança que nós fizemos desde o início do governo João Dória para as questões de segurança nas rodovias. Há um programa muito importante no Estado,
que é um programa conduzido pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que produz o Infociga, que é aquele conjunto de dados acumulados sobre segurança nas rodovias. Então, esse programa, ele nos permite analisar pontos onde há insegurança, né? O programa chama Respeito à Vida. Esse programa, então, nos dá indicativos. Que indicativos são esses? Olha, melhoria na geometria da via, melhoria na sinalização, iluminação de trevos. Tudo isso tem sido feito ao longo desses 2 últimos anos, 1 ano e meio aí de governo, 1 ano e tanto, para que a gente pudesse melhorar a questão de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, placas, aquela sinalização no pavimento das rodovias. Isso aumentou, um bom investimento feito tanto pelas concessionárias quanto pelo DR. Isso fez com que aumentasse a percepção de segurança e também aumentasse a fiscalização. Um excepcional trabalho, aqui eu quero louvar muito o trabalho da Polícia Rodoviária, que tem feito aí não só a parte de policiamento com a apreensão de cargas roubadas, apreensão de drogas, armas, mas também na fiscalização de velocidade e um aspecto fundamental, né? É a alcoolemia, né? O bafômetro nas estradas. Isso aumentou, a Polícia Rodoviária tem aumentado a frequência e a intensidade dessa fiscalização para que a gente possa baixar o número de acidentes, né, gerados pela ingestão de álcool, né? E olha, são os acidentes com maior grau de letalidade. Portanto, esse trabalho faz com que você aumente a fiscalização. Então, a boa gestão, essa questão da sinalização horizontal e vertical, a fiscalização através das ações da Polícia Rodoviária foram os itens mais bem avaliados nesse crescimento que você falou, de 48% para 60% de uma boa avaliação. Então é um bom caminho, tanto para as rodovias concedidas quanto para as rodovias do DR, para a gente manter essa intensidade na manutenção das rodovias, quanto na fiscalização excepcionalmente bem feita pela Polícia Rodoviária. Nós conversamos com o João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela participação e por todos os esclarecimentos. Olha, eu agradeço, é sempre um prazer falar com vocês da Jovem Pan, que fazem um jornalismo de altíssima qualidade aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você. Até mais.